Olá, eu sou Anderson Lumo e criei este espaço para reunir pessoas que desejam se ajudar na busca por um nível de qualidade de vida superior. E neste momento, quero abordar um tema muito delicado que interfere diretamente na vida de várias pessoas e impede que elas realmente se sintam de bem com tudo. A ejaculação precoce. Talvez você não saiba, mas este é um problema muito comum e que afeta milhões de homens ao redor do mundo. Porém, é provável que você se sinta como se fosse o único a enfrentar essa barra. Como eu sei disso? Posso afirmar que conheço na pele esse problema e te adianto três notícias. A primeira, é possível se livrar desse problema. A segunda, é simples, mas não é nada fácil. E finalmente a terceira, você não está sozinho. Eu conheço profundamente esse problema não porque sou médico, sexólogo ou terapeuta, mas porque sou um cara comum que venceu definitivamente a ejaculação precoce e sei como ajudar os que sofrem com o mesmo problema. Esse é um fator que impede qualquer um de ficar de bem com tudo, mas todos são capazes de chegar onde cheguei. Todos mesmo. Depois de muito refletir, tomei a decisão de compartilhar o caminho que percorri e até onde consegui chegar. Sim, existe um destino e existe um caminho, sem ter que dar as voltas que eu dei. Também existe um veículo, que é opcional, e um mapa, que vai lhe guiar nessa jornada. Mas vamos por partes. Para aproveitar melhor o conteúdo, eu sugiro que você não perca a sequência. Isso fará toda a diferença. Para contar a minha história, primeiramente terei que regressar alguns anos de minha vida, alguns bons anos. Afinal, quando se é adolescente, quase nada é um problema na vida. Mas lembre-se dessa palavra, quase. Digamos que se trata de um flashback, como nos filmes. Eu sei o que você deve estar pensando. Será mesmo que ele está falando sobre ejaculação precoce? Isso não é para ser um problema? Calma, é sim um problema, mas estou aqui para mostrar o quanto aprendi ao enfrentá-lo e ao tomar as decisões certas com relação a esse problema. Em outras palavras, pretendo lhe mostrar que a ejaculação precoce não é um fantasma ou ser mitológico como todos dizem que é, mas foi assim que eu enxerguei durante muito tempo. Então, vamos começar logo. Lá estava eu por volta dos meus 15, 16 anos, ao lado de minha namorada. Juntos, nós começávamos a descobrir e explorar os primeiros momentos de intimidade. Naquela ocasião, estávamos quase sozinhos, namorando. Mais uma vez, tudo estava indo bem, mas de repente ficou quase tudo bem, porque mais uma vez eu quase consegui controlar todo aquele impulso que vinha de dentro. E mais uma vez, tive que dar uma desculpa à minha namorada para poder sair de fininho sem dar muita bandeira. E é claro, minha desculpa foi quase convincente. Essa foi uma época em que fiquei bom em arrumar desculpas. Inventei de tudo um pouco para driblar o constrangimento, mas depois de um tempo eu já estava sem desculpas na minha lista. É bom lembrar que naquela época, apesar de incomodado com a situação, ainda acreditava que tudo aquilo era normal. Alguns amigos me contaram casos parecidos e eu pensei que era apenas uma fase pela qual passávamos na vida. De fato era, mas quando deixamos de ser adolescentes, e você sabe disso, a vida não parece mais tão colorida, principalmente para quem tem que viver com algum problema ligado ao sexo. Então vamos avançar alguns anos à frente. Após ter vivido todas as fantasias da vida sexual, resolvi passar para o próximo nível. Me casei. Logo no início do meu casamento, tentei de todas as formas manter meu desempenho sexual satisfatório e não ficar no quase para sempre. É claro que quase deu certo. Mas eu não me dei por vencido e resolvi usar mais uma vez artimanhas para camuflar o que já estava aparente há muito tempo. Se deu certo? Bom, algumas vezes sim, outras não. Mas o que aconteceu foi que eu estava cada vez mais longe do quase feliz e cada vez mais perto do nada feliz. Vou tentar explicar o porquê. O sexo pode estar ligado somente à atração física, assim como ao afeto, carinho, amor. Muitas vezes é uma mistura de tudo isso, mas em todas as vezes acontece basicamente da seguinte forma: um homem e uma mulher se unem, têm uma relação sexual, atingem o orgasmo e depois curtem o momento. Agora, imagine que você esteja na cama com uma mulher e quando tudo está apenas começando para ela, praticamente já terminou para você. Bom, o que você faz? Você continua, é claro. Você se esforça para continuar. Quero dizer, você se força a continuar, pois já não tem os hormônios jogando a seu favor. É claro, você quer ver sua parceira feliz e satisfeita. Nós homens temos grande prazer em satisfazê-las, pois isso coloca nossa autoestima e confiança lá em cima. O relacionamento fica mais forte e todas as áreas da vida são afetadas positivamente. O contrário também é verdadeiro. O problema é que quando você não consegue esperar por ela, é como se a gasolina acabasse a alguns metros ou quilômetros da linha de chegada. Você já não está mais no clima, certo? O nível de energia foi lá para baixo. Era exatamente o que estava acontecendo. E eu me sentia muito incomodado com aquilo. Já não estava tão confiante e me vi preso em um ciclo envolvendo minha cabeça e meu desempenho. Após a ejaculação, eu me sentia correndo uma maratona. Não que eu não tenha bom preparo, mas é que sexo não se trata apenas de esforço físico.
Trata-se de prazer, e para mim, o esforço despendido nessa parte muitas vezes sucumbia o prazer. Isso é mais comum do que você imagina. Depois, quando comecei a ajudar outros homens com essa questão, eu descobri que muitos evoluem essa situação, a ponto de passarem a evitar o sexo, piorando cada vez mais o ciclo. Aliás, eu descobri muitas coisas mesmo que eu nem imaginava. Ei, isso não é pra ser assim. Sexo é puro prazer, é uma dádiva de Deus. Bastou eu ter consciência disso para tomar uma decisão. Uma decisão tão óbvia que até você, que não sabe quase nada sobre a minha vida, tomaria por mim. Eu precisava de ajuda. Naquele momento, eu resolvi dar um basta em tudo e declarei guerra à ejaculação precoce. E o primeiro soldado que recrutei para isso foi minha mulher. Contei a ela que estava incomodado com a situação, e para minha surpresa, ela disse: "Eu também." Mais surpreendente ainda, ela já tinha pesquisado mais sobre o assunto do que eu. Ela já estava preparada para a guerra há muito mais tempo do que eu. Impressionante, não é mesmo? Se você tem problemas de ejaculação precoce, eu imagino o que esteja passando sobre sua cabeça nesse momento. Algo como, meu Deus, quer dizer que ela também pode estar incomodada com isso? Sim, muito provavelmente. E acredite, se estamos falando de uma companheira de verdade, não há do que se envergonhar. É um desafio, mas talvez você até consiga colocar uma dose de bom humor e conversar com ela sobre o assunto. Se ela está ao seu lado até agora, ela estará ao seu lado nessa guerra também. Acredite em mim. Bom, minha luta efetiva contra a ejaculação precoce estava apenas começando. Se você pensa que foi fácil, está muito enganado. Mas no final, eu aprendi com cada situação. É uma pena que eu só consegui perceber isso depois. Ah, tudo bem, o que importa agora é que eu cheguei ao destino. Ah, vamos deixar tudo mais claro. Quando eu digo destino, entenda como controle da ejaculação para prolongar a relação sexual por tempo suficiente para que a parceira tenha pelo menos um orgasmo antes de você, por meio de penetração. Imagine-se chegando a esse destino. Como seria a sua vida sexual? Imagine como você se sentirá mais seguro e confiante. Ah, e como você seria visto pela sua mulher? Sim, você pode chegar lá. Muitos e muitos homens, por um caminho ou outro, já chegaram lá também. A diferença é que eles não voltam para nos contar o caminho, não é mesmo? Pois foi exatamente isso que eu fiz. Depois de um tempo, eu registrei tudo. E se você quiser, no final, vou te apresentar o material que escrevi. Ele é como um mapa que revela o caminho. Contar o meu caminho é importante, porque você vai adquirir toda a minha experiência sem ter os gastos e desgastes que eu tive. Afinal, o inteligente aprende com os próprios erros. O sábio aprende com os erros dos outros. Deixa eu continuar. Aonde estávamos mesmo? Ah, sim, na guerra. Minha batalha contra a ejaculação precoce estava apenas começando, e eu correria atrás de tudo o que fosse possível para vencê-la. Vale ressaltar que, há um bom tempo, eu já vinha tentando me informar mais sobre a ejaculação precoce e tudo o que ela envolve. Se você está pensando que eu entrei na internet e saí por aí caçando todo tipo de informação que estivesse ao meu alcance, bom, então você acertou. É claro que nem tudo o que vemos na internet é 100% confiável. Na verdade, existe muito lixo. Eu jamais aceitei, por exemplo, sugestões como pensar em algo desestimulante, fazer contas matemáticas e desviar a atenção exatamente no momento em que eu deveria me entregar, curtir e não pensar em nada mais. A primeira impressão que tive quando comecei a ler artigos, relatos e demais textos na internet é que a maioria das informações não fazia o menor sentido para mim, ou eram informações padronizadas, que não poderiam direcionar uma pessoa com ejaculação precoce ao caminho certo. Se alguém quisesse encontrar a solução adequada, teria que fazer como eu, partir para a guerra por conta própria e ficar tentando diferentes abordagens e diferentes profissionais até encontrar a resposta para o seu caso. Há duas coisas que gostaria de ressaltar aqui, e você as conhece tão bem quanto eu. A primeira se chama tempo, a segunda, dinheiro. Pois é, amigos, descobri que há coisas na vida que o dinheiro não paga. Um tratamento para ejaculação precoce definitivamente não se encaixa nesse perfil. É claro que, assim que decidi buscar ajuda, pensei, bom, se é para começar um tratamento, escolherei logo o mais recomendável. Leia o mais famoso. Afinal, ninguém poderia entender melhor disso do que eles. Era quase como tentar chegar a Hollywood, bem longe, e eu precisaria de muito dinheiro. Me dispus a pagar o preço. Em outras palavras, o médico especialista me disse que eu fui agraciado pela vida com uma hipersensibilidade, mas o tratamento era coisa de cinema, e nada valia mais naquele instante do que um felizes para sempre, para mim e minha mulher. Infelizmente, para mim, o que era para ser um romance acabou se tornando filme de terror. Tente imaginar um casal apaixonado em cena, lindo, comovente. Agora leve em consideração que, para cada cena de amor, no momento mais quente, o rapaz tenha que interromper o que começou, aplicar uma injeção em uma parte do corpo não muito convencional, bem na hora H, quebrando todo o clima da cena. Chega a dar sono só de pensar, não é? O medicamento realmente não tinha efeitos colaterais, mas tinha um defeito prático que tornava tudo impossível. Em pouco tempo, desisti de viver esse filme. Essa foi minha tentativa número 1. Vai contando. Em seguida, busquei uma ajuda mais próxima de mim. Fui até
até um urologista. Essa foi minha tentativa número 2. Rapidamente, cheguei à conclusão de que o médico que me atendera tinha total controle sobre sua ejaculação, pois ele não entendia quase nada de ejaculação precoce. Quando contei sobre meu problema, ele me receitou um remédio infalível, tiro e queda. Tratava-se de um antidepressivo, que tinha como um de seus efeitos colaterais o retardo da ejaculação. Uau! Parece perfeito, não? Mas nem tudo é o que parece. Esse era apenas um dos efeitos colaterais. Logo descobri outros como boca seca, estômago ardendo e perda do desejo sexual. Esse último ficou ecoando na minha cabeça. Bastou isso para que eu desse descarga nas pílulas. Ah, sem contar na descarga que fora feita em meu bolso para comprar o medicamento e pagar o urologista. Eu falei tempo e dinheiro. Naquela época, o próprio médico urologista havia me indicado, além do medicamento, um acompanhamento psicológico, a tentativa número 3. Nessa nova etapa, descobri algo muito importante. Há psicólogos que precisam de ajuda. Sem generalizar, ok, pessoal? As minhas poucas sessões como a psicóloga poderiam ser comparadas com um diálogo entre eu e mais ninguém. Elas eram uma tortura para mim. O silêncio seria melhor. Eu só aguentei 4 sessões porque eu havia pagado adiantado. Mas assim como especialistas que não curtem levar um papo, há os que não medem palavras na hora de falar tudo o que realmente pensam. Foi o que vivi na tentativa número 4. Ao buscar mais informações na internet, descobri um método indicado para resolver o problema. Chama-se neurotomia. Eu explico o que isso quer dizer com apenas 4 palavras. Neuro, igual a nervos. E tomia, igual a cortar. Sim, é exatamente isso que você está pensando exatamente naquele lugar. Marquei uma consulta em uma clínica e a primeira coisa que fiz quando entrei no consultório médico foi pedir uma opinião a respeito da tal neurotomia. Eu estava disposto a me submeter, pois se eu tinha hipersensibilidade, eu tinha que cortar o mal pela raiz. Não faz sentido? Não há muito o que falar. Apenas imagine que eu entrei na sala com cerca de 1,80 m de altura e saí de lá do tamanho de uma formiga. O doutor não mediu palavras. Fiquei mal, mas hoje confesso que agradeço pelo que me foi dito. Foi um baque. Fiquei em choque, mas acabou me dando uma nova visão de tudo. Entre suas muitas palavras, há um pequeno trecho que mudou a minha maneira de pensar. E foi mais ou menos assim que ele disse enquanto apontava o dedo para o meu nariz. Se você tem uma goteira em casa, você pode colocar um balde para não encharcar a casa inteira. Mais uma hora, o balde vai encher e vai transbordar. E o que você está querendo fazer? Está querendo trocar o balde por um ainda maior. Vai resolver o problema até que ele também encha e transborde, do mesmo jeito que o primeiro. Crie vergonha. Suba na... Cuidado, crianças. Desse telhado e corrija a origem do problema. Você tem que aprender a controlar a ejaculação. Para isso, você precisa reprogramar o seu principal órgão sexual, o seu cérebro. Lembra do eco, há 1 minuto atrás? Então, isso também ecoou em minha mente. Mas dessa vez não só ecoou, como também grudou em mim. O cérebro, principal órgão sexual. É claro, é preciso reprogramar o cérebro e quebrar o ciclo. Como não havia pensado nisso antes, é o cérebro que comanda tudo. É a partir dele que eu deveria começar. Isso estava claro para mim, mas eu levei alguns dias para tomar atitude. Eu pensei, se o problema está na minha mente, então eu devo procurar um bom psicólogo. E de um jeito não muito recomendado, eu procurei e achei. Até então, eu não tinha ideia de que um psicólogo pudesse cobrar tanto dinheiro por uma sessão, mas eu te digo, valeu cada centavo. Estávamos ali, 2 homens barbados, falando sobre a beleza do sexo de um jeito que jamais falaríamos em um bar ou até com um amigo. Foi apenas uma longa sessão. Ele falou o tempo todo. Foi ele quem me apresentou um outro inimigo que luta do mesmo lado da ejaculação precoce. O tem que. Ele se refere ao homem que pensa que tem que ser infalível, tem que impressionar, tem que proporcionar prazer hollywoodiano à mulher incondicionalmente. Enfim, ele mudou a minha percepção. Eu detalho mais essa conversa no primeiro capítulo do e-book que escrevi, mas o que importa agora é o que aconteceu a partir de então. Quase como um passe de mágica, a partir desse dia, os resultados mudaram como nenhuma outra tentativa anterior e, ufa, eu ainda continuava com todos os nervos sensoriais no meu corpo. Porém, ainda não era um controle total, e eu não sabia de que fatores dependia para que isso acontecesse. O problema é que dentro de pouco tempo, eu não conseguia reproduzir o mesmo modelo mental que eu criei após aquela sessão, e voltava a cair de novo, preso no mesmo ciclo. Se eram respostas que eu procurava, agora eu tinha muitas perguntas. Na verdade, perguntas muito boas. Por exemplo, se é o meu cérebro que controla a ejaculação, e esse mesmo cérebro não quer ejacular, por que ele comanda exatamente o contrário? É uma pergunta justa, você não acha? E uma pergunta foi me levando a outra. Eu ia atrás da resposta e quando encontrava, ganhava outras perguntas de brinde. E assim fui estudando, comprando todo tipo de material, consultando especialistas. Eu li e ouvi muitas abobrinhas, mas eu estava com o meu filtro ligado e pude aprender coisas que agora parecem óbvias demais para serem ignoradas. Eu me perguntava, se a maioria dos casos de ejaculação precoce estão relacionados a questões psicológicas, por que a psicologia muitas vezes não resolve o problema? Eis a minha conclusão. Não basta pensar como um pássaro para sair voando por aí. Existe uma questão física envolvida. E sexo é algo físico, muito físico.
Alguém discorda? Entenda que eu considero as questões psicológicas a parte mais importante do controle da ejaculação, mas também é preciso recondicionar o corpo. E é essa parte que a grande maioria dos profissionais ignoram, lamentavelmente. Em resumo, se você quer chegar ao destino, você deve seguir este caminho: desenvolvimento do controle físico e mental por meio de uma nova programação psicológica e fisiológica para controlar a ejaculação. É seguindo este caminho que você vai chegar ao nosso destino, mais cedo ou mais tarde. Esse caminho é a solução definitiva. Você deve segui-lo. Que fique bem claro, muitos homens conseguem desenvolver o controle apenas com as abordagens psicológicas, e pronto. Outros, apenas com abordagem fisiológica. Outros ainda conseguem sem nem mesmo saber como. Deveria ser assim com todos, desde o início da vida sexual, mas nem sempre é. Abordar a questão tanto psíquica quanto fisiologicamente vai gerar uma sinergia e os resultados serão muito mais consistentes. Pense o seguinte: alguns homens estão a poucos metros do destino, e talvez uma única informação possa mudar tudo. Eu vejo isso acontecer o tempo todo, mas outros homens estão a alguns quilômetros e vão ter que dedicar um esforço maior durante um período maior. Sim, esse caminho tem que ser percorrido por você e vai exigir um certo esforço. Para estes, eu tenho uma boa notícia. Você pode usar um veículo. Lembra do que eu disse? Existe um destino, um caminho, um veículo e um mapa. O veículo é algo opcional e eu mesmo tive que recorrer a ele. Muitos não vão precisar ou preferem tentar sem esse recurso que vou te apresentar. Outros não precisam, mas preferem contar com a comodidade dessa ajuda. Você vai entender quando eu terminar de contar minha história. Eu estava em um outro momento e já havia descoberto o caminho que qualquer homem deve seguir para desenvolver a habilidade de prolongar a relação sexual e proporcionar muito mais prazer à parceira, criar uma conexão forte com ela e assim se sentir um verdadeiro... você já entendeu. Eu já havia começado a fazer os exercícios de recondicionamento do corpo e da mente, e estava certo de que, como qualquer processo de desenvolvimento, era uma questão de tempo. Eu pensava que já havia absorvido, organizado e entendido todas as informações, mas navegando pela internet, eu me deparei com um grupo de especialistas que oferecia um tratamento à distância. Meio estranho, mas por desencargo de consciência, resolvi ligar e conferir se havia algo que eu não sabia. Ao entrar em contato, fui atendido pelo próprio coordenador do grupo e criador do tratamento proposto. Naquele momento, eu já tinha experiência e conhecimento suficiente para fazer as perguntas certas. E a primeira impressão que tive foi: puxa, esse cara sabe do que está falando. Tudo estava totalmente alinhado com o que eu havia concluído. Através dele mesmo, adquiri mais informações sobre a clínica e o tratamento que realizavam. Não foi preciso argumentar muito para decidir contratar, pois eu sabia exatamente o que aquilo poderia fazer por mim e principalmente o que ele não poderia fazer. Você também vai entender, mas não quero passar para frente antes de você ficar ciente de uma coisa: este tratamento é o maior arsenal que existe na guerra contra a ejaculação precoce. Porém, ele não é a solução definitiva. Ele é o veículo que você pode usar para percorrer o caminho de forma mais fácil e rápida, mas não é uma condição ou uma obrigação. O tratamento é oferecido por um grupo de médicos, fisioterapeutas e psicólogos coordenados pelo Dr. Luiz Henrique Leonardo Pereira, do grupo de andrologia. Ele é o criador desse método, que agora também foi adotado por outras clínicas. Eu o considero o maior especialista que existe no assunto, e eu fui atendido por ele mesmo. Além da assistência profissional durante o período de tratamento à distância, o principal fator é o uso de medicamentos personalizados para cada paciente, mas sem efeitos indesejados e sem os defeitos práticos. Isso é possível porque vem em forma de um spray que você borrifa diariamente embaixo da língua, onde as drogas são absorvidas e lançadas diretamente na corrente sanguínea. Isso permite os mesmos efeitos esperados, sem efeitos colaterais, porque a dose é até 90% menor. Esse medicamento vai te fazer demorar mais para ejacular. Aqui está o pulo do gato. Demorar a ejacular é totalmente diferente de controlar a ejaculação. Entender essa diferença é essencial para te tirar da condição de ejaculador precoce para um cara acima da média. Você já parou para pensar o que mudará em sua vida quando isso acontecer? A maioria dos homens tidos como normais demoram a ejacular, mas quando o impulso vem lá de dentro, eles também não conseguem controlar. Uma parcela menor dos homens tem o controle total da ejaculação e conseguem prolongar o prazer em todas as relações sexuais até que a parceira tenha pelo menos um orgasmo. Mas se você perguntá-los como fazem isso, eles simplesmente não sabem responder, pois é algo natural, como deve ser. Você também pode chegar a essa mesma condição quando descobrir o que até esse último grupo de homens não sabe: como se dá o processo de ejaculação e o padrão corporal e mental que te põe no controle da situação.
A internet e o senso comum têm uma série de recomendações como masturbação antes da relação, técnica do aperto, do comece e para, cremes anestésicos e preservativos retardantes. Mas no final, tudo que esses recursos podem é talvez te fazer demorar mais. Mas nos momentos em que você não puder contar com eles, você vai se ver com uma dependência psicológica e se sentir inseguro, o que pode agravar a situação. Não é diferente com o uso de medicamentos recomendados por um médico. Aos poucos, eles devem ser retirados e você vai ter que ficar por conta própria. Digamos que os medicamentos recomendados pelo grupo de andrologia são como as rodinhas para você aprender a andar de bicicleta. Demorar mais a ejacular, mesmo sem conseguir segurar, quando o impulso vier, é muito importante para desenvolver o controle. Mas, contando ou não com o medicamento, você deve fazer os exercícios de reprogramação do corpo e da mente durante o processo. Sem isso, não há solução definitiva. A ejaculação precoce não é uma doença, é um sintoma de outros desajustes. Uma doença é curada pela esperança. Você toma o remédio e espera. O controle da ejaculação, que muitas vezes chamamos de cura, é um desenvolvimento. E esse desenvolvimento não é proporcionado por um remédio, mas por você mesmo. Agora eu vou te contar o que acontece quando você está no processo de desenvolvimento. Muitas vezes você não vê resultados imediatos, ou você percebe uma melhora e há uma oscilação do nível de controle. Normal, mas tem algo em comum com andar de bicicleta. Quando você pega o jeito, é de uma vez por todas. Alguns tomos acontecem se você busca manobras mais radicais. Basta continuar o desenvolvimento e tornar aquele novo comportamento algo natural, automático, como deve ser. Bom, as coisas avançavam significativamente para mim, até que, um belo dia, ou uma bela noite, para ser mais exato, tudo parecia estar exatamente no lugar certo. E estava. Naquela ocasião, a relação construída com a minha mulher aconteceu de forma diferente, e ela chegou até onde muitas mulheres desejam chegar, e onde muitos homens as desejam levar, aos, atenção, orgasmos múltiplos. Isso já havia acontecido antes, só que dessa vez tudo estava completamente diferente. Eu tinha o controle da situação. Você deve imaginar como eu me senti. Não? Tudo bem, eu explico. Eu estava me sentindo totalmente confiante e realizado. Por um momento, pensei que tinha acabado de me transformar em um daqueles gurus do Oriente, adeptos do sexo tântrico, que ficam horas e horas sem ejacular. Não estou brincando. Naquele dia eu pensei, pronto, eu tenho controle total sobre a ejaculação. E acreditem se quiser, decidi terminar a relação sem ejacular. Mas calma, não se empolgue. Na próxima ocasião, não consegui segurar. Foi bem mais rápido, porém, o prazer veio com uma intensidade que eu nunca tinha sentido antes. Resolvi baixar um pouco a minha bola e fazer tudo com calma e naturalmente. Aos poucos, as coisas foram melhorando, melhorando e melhorando. E eu me sentia cada vez mais realizado, cada vez mais confiante, cada vez mais preparado, enfim, cada vez mais feliz. Hoje, posso dizer que sou uma pessoa totalmente realizada sexualmente. Ainda falta algo, lembra? O mapa. 6 meses depois de ter alcançado a capacidade do controle total, comecei a ajudar outras pessoas na internet, e isso evoluiu para o blog de bemcontudo.com.br. Desde 12 de dezembro de 2012, eu comecei a recomendar para outras pessoas o grupo de andrologia e o caminho que deve ser seguido. No início, eu já me considerava um especialista no assunto. Mal sabia eu que a minha curva de aprendizado estava só começando, e eu continuo aprendendo até hoje. Naturalmente, eu e o Dr. Luiz Henrique, do grupo de andrologia, nos aproximamos nessa missão em comum e nos tornamos amigos e parceiros. Ele me incentivou a escrever tudo o que eu sabia como forma de ajudar outras pessoas. Veja, que ele mesmo poderia ter escrito, mas achou que seria importante ter a visão de alguém que sentiu na pele o problema, alguém que conhece a dor e quer ensinar tudo sob essa perspectiva. Foi aí que nasceu o e-book Corpo e Mente no Controle Total da Ejaculação. Esse é o mapa do caminho que você deve seguir para prolongar a relação sexual por tempo suficiente para que a parceira tenha pelo menos um orgasmo antes de você por meio de penetração. Ele foi escrito com a finalidade de ser totalmente suficiente para que você adquira esse nível de controle sem uso de medicamentos e sem ter que recorrer a qualquer outro tratamento ou gasto. Depois de muito errar, eu consegui chegar ao destino. Registrei tudo e agora voltei para entregar o mapa em suas mãos. Talvez você esteja a alguns metros de distância, talvez esteja a alguns quilômetros, não importa, você chegará lá mais cedo ou mais tarde, basta que esteja na direção correta. O e-book não é apenas um registro do que você deve fazer. Mais importante do que isso é a fundamentação do que você deve fazer. Afinal, você não pode controlar o que você não conhece. Isso também permitirá que você tenha conhecimento suficiente para fazer uma autoanálise sobre o seu caso e até fazer algum ajuste nos exercícios conforme a sua necessidade. Ele está longe de listar todas as causas e todos os fatores. Isso seria uma grande ousadia para qualquer pessoa e poderia não levar a nada, mas ele vai te dar muito mais informações do que eu mesmo tinha quando resolvi o problema.
Mas vamos ser bem pessimistas, ou melhor, cautelosos, e considerar que o material não seja tudo isso o que eu estou dizendo. Vamos considerar que não seja suficiente para resolver o seu problema. No mínimo, você estará muito mais capacitado para avaliar que tipo de profissional você precisa. Talvez um psicólogo, talvez uma clínica especializada com uso de medicamentos, talvez uma academia para ter mais condicionamento físico. Se ele te desse apenas esse direcionamento, já poderia te economizar muito tempo e dinheiro. Quanto custa tentar um médico? Quanto custa tentar um psicólogo? Quanto custa tentar um especialista? Quanto custa não tentar nada? Não fazer nada para mudar? Você está a um passo de adquirir a minha experiência sobre o assunto, com o respaldo do Dr. Luiz Henrique. Veja o que ele tem a dizer sobre o e-book. Olá, eu sou o Dr. Luiz Henrique Leonardo Pereira, médico coordenador do grupo de andrologia. A parceria de amizade e respeito entre os profissionais do grupo de andrologia e o Anderson Lumo começou com um voto de confiança por parte dele. E hoje se tornou tão forte que, em nome do meu grupo, assino embaixo todas as afirmações registradas no e-book do Anderson Lumo. Ou ainda, ouso dizer que, pelos anos estudando o assunto e tratando pacientes do Brasil inteiro e também do exterior, que este e-book é uma das obras mais importantes sobre o assunto de ejaculação precoce. Anderson Lumo é uma das pessoas que mais entende sobre este assunto e também sobre o tratamento deste problema que afeta muitos homens. Sinto-me honrado e feliz de prefaciar uma obra de tamanha qualidade técnica e de fácil leitura. Esta obra vai agradar os dois polos do problema, tanto os pacientes que sofrem de ejaculação precoce e também os profissionais de saúde que tratam sobre este assunto. Todos vão aprender com a leitura, assim como eu também aprendi muito com a experiência de vida do Anderson Lumo. No e-book está registrado tudo o que aprendi e continuo aprendendo. Quanto você pagaria para alguém que conhece a sua dor, comprar todos os materiais que encontrar pela frente em português e inglês, ler tudo, marcar horário com diferentes psicólogos e profissionais, entrevistá-los, filtrar as informações, recomendar a outras pessoas, acompanhar resultados e entregar o melhor de tudo isso em algumas páginas que você vai ler em um dia e poderá consultar sempre que precisar e receber atualizações? Quanto vale esse trabalho? Você pode receber o e-book Corpo e Mente no Controle Total da Ejaculação pelo preço inicial de lançamento por apenas R$ 197. Pode pagar com boleto ou cartão de crédito, parcelar em até 12 vezes de R$ 18,62, uma parcela menor que muitos dos géis retardantes que se vendem por aí. O valor total é menor que uma consulta médica particular, e mesmo que você tenha a sorte de encontrar o profissional que sabe realmente te ajudar, ele não terá condições de te dar todo o conteúdo do e-book durante o tempo de consulta, não é mesmo? Você também vai receber o mesmo valor do e-book em descontos, caso decida em até 12 meses contar com o veículo para percorrer o caminho de desenvolvimento de forma mais rápida e fácil. Você só vai recorrer a este recurso se, após adquirir todo o conhecimento necessário, todos os fundamentos, praticar os exercícios, entender que o seu caso precisa de intervenção de medicamentos e acompanhamentos dos profissionais do grupo de andrologia com atendimento por telefone ou internet. Neste caso, será como se o e-book tivesse saído de graça para você. Muitos homens percebem resultados quase imediatos, mas isso não é uma promessa e nem foi assim que aconteceu comigo. O e-book Corpo e Mente no Controle da Ejaculação não é um milagre ou passe de mágica. Eu seria um irresponsável se eu garantisse que você terá resultados hoje à noite. Porém, eu posso te dar uma garantia pessoal e incondicional de 30 dias. Caso você não fique satisfeito por qualquer motivo, basta enviar apenas um e-mail durante esse período que eu devolvo 100% do seu dinheiro. Sem perguntas, sem enrolação e sem ressentimentos. Simples assim. Clique no botão abaixo para efetuar a compra. O download é imediato e o processamento da transação é feita pelo Hotmart do grupo Buscapé. É o nome do Hotmart que aparecerá na fatura do cartão, ok? Como eu disse antes, o conhecimento é uma arma indispensável na guerra contra a ejaculação precoce, mas puxar o gatilho é com você, não é verdade? Bom, agora mesmo que você não queira, está diante de 3 opções. A primeira é não fazer nada, deixar tudo como está. A segunda é seguir o seu próprio trajeto por conta própria. Se você tiver em mente o que aprendeu até este vídeo, certamente chegará lá também. E a terceira opção, pegar agora mesmo este book e começar o seu desenvolvimento hoje mesmo e eliminar de vez a ejaculação precoce. A decisão é sua e ela é inevitável, pois até mesmo se você não decidir, estará decidindo não fazer nada, não é mesmo? Eu continuo por aqui. Conte comigo.